Graça e paz, povo de Deus. Quão grande é o nosso Deus. Vamos declarar: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e oh, aleluia! Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da nossa vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quão grande és tu, Jesus. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas, o capítulo 15, no último domingo do mês passado eu ministrei uma parte desse texto, e hoje vou ministrar a outra, e o verso Lucas 15, o verso 11, o título desse trecho das Escrituras é a parábola do filho pródigo. Verso 11 diz: e disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com aquela lavagem, com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Senhor, nós te damos graça
porque estamos diante da Tua palavra, Pai, e nós pedimos revelação do Teu Espírito em nossos corações. Quebra, Senhor, grilhões e cadeias, as gemas, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de viver o melhor de Deus nessa terra, de viver, Senhor, os Seus planos e os Seus projetos. Muitas vezes, Senhor, o inimigo se levanta contra nós, e ele tenta paralisar o Seu povo, mas é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. O que tem o nome sobre todo nome, Ele é o dono da nossa vida. O que tem todo o poder no céu e na terra, da qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E diante, Senhor, da Tua palavra, nós estamos neste momento, Pai, e dizemos: Senhor, trata conosco através do Teu Espírito, através da Tua palavra, através do Teu poder. Trata conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, porque você veio aqui. O Senhor te protegeu, o Senhor nos protegeu para virmos nessa linda noite aqui dizer o quanto Ele é grande. Imagina como o inferno fica endemoniado quando a igreja está aqui declarando quão grande é o meu Deus. Você e eu somos privilegiados, querido. Muita gente no mundo tem deuses, mas não é o grande Deus. Tem deuses que têm ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, e eles parecem Deus, eles são honrados como Deus, mas não podem fazer nada por aqueles. Mas você é privilegiado, porque o grande Deus habita em você através do seu Espírito Santo. Você não é qualquer coisa, não. Queridos, nessa ilustração do filho pródigo, diz que ele vem com um discurso para o seu pai, né? Ele preparou todo um discurso, e a gente muitas vezes chega diante de Deus dessa forma também, né? Com um discurso pronto: ó Senhor, isso, aquilo e tal. E esse jovem, ele saiu dali da convivência da família, e provavelmente eles eram ricos, eles eram bem de vida. Ele disse: pai, dá a minha parte da herança que eu vou vazar, eu vou curtir a vida, esse mundão tem um monte de coisa para me oferecer, e eu vou cair na gandaia, eu vou embora. E o pai separou a herança dele, ele foi embora e desperdiçou tudo. Mas esse já foi o tema daquele domingo, não vou repetir, mas eu só queria dizer que, queridos, quando ele decide voltar, quando ele diz: eu vou me levantar, eu irei ter com meu pai. Ele preparou o discurso, mas ele tomou a decisão de fazer algo diferente na vida dele. Muita gente está chorando, lamentando, e chorando, e lamentando, e chorando, e lamentando, mas o Senhor está esperando uma atitude nossa. Ele estava numa pior, mas ele olhou para frente, ele diz assim: lá na casa dos meus pais, lá tem, os trabalhadores comem, eu aqui não consigo comer nem essa bolota, eu não consigo comer essa lavagem, porque os caras não deixam, eu estou morrendo de fome, e os trabalhadores da casa do meu pai, eles desfrutam de muita abastança, eu vou para lá. Ele tomou uma atitude, e muitas vezes o Senhor está esperando nós tomarmos uma atitude. Ao invés de ficarmos prostrados, chorando e lamentando e nos queixando, o Senhor espera que nós tomemos uma atitude. E olha que depois que ele tomou, ele começou a seguir a caminho de casa. Diz que aquele pai, que na minha opinião representa o nosso Deus, aquele pai diz que quando ele viu ao longe aquele maltrapilho, né? Aquela pessoa toda, provavelmente toda rasgada, né? Com vestes rasgadas, talvez muito sujo, muito moribundo, mas quando ele viu que o andar daquela pessoa era alguém conhecido, e o pai começou a mirar e a olhar a ele, disse: é meu filho, e ele também levantou e correu e o abraçou, e ele trouxe o filho pródigo trouxe todo aquele discurso, mas o pai nem ouviu. Sabe por quê? Porque o coração do pai estava
pronto para perdoar, perdoou automaticamente, instantaneamente. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Nós chegamos todo moribundo do mundo, com a nossa vida lançada num lamaçal de lodo e de lama, e quando nós nos levantamos e dizemos: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, e Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa, os braços do Senhor sempre estiveram abertos para nos perdoar. E é por isso que você é igreja hoje, porque Ele te salvou, Ele te remiu, Ele te lavou com um precioso sangue. O preço mais alto do universo foi derramado por amor a você, por amor a mim. O Senhor nos perdoou. Às vezes a gente não entende, Dorival, como Deus perdoa certas pessoas. O cara está lá cumprindo prisão de não sei quantos anos, e ele se arrepende, e ele fez um monte de absurdos, cometeu homicídios, matou famílias, roubou, matou e destruiu, mas ele às vezes lá naquele lugar, na cadeia ou fora dela, e ele diz assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entrego a minha vida para o Senhor. Sabe o que acontece? Ele encontra um Deus de braços abertos, e o Senhor perdoa qualquer nível e qualquer tipo de pecado. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque Ele perdoou tudo. Tudo. Somos perdoados. Diga: eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Eu não sou merecedor, mas eu sou perdoado por Ele. Você é merecedor? Não também? Vamos ler esse trecho aí. 1 João 1,9 diz, vamos juntos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de... Purificar de quê? Purificar de toda injustiça. Não importa o que nós tenhamos feito, Ele nos perdoou. O perdão constrói pontes aonde a decepção criou abismos. Eu queria refletir com você algo sobre perdão. Queridos, saibam que nós estamos em guerra contínua. Nós temos um inimigo, né? Que é Satanás e todo o seu exército. Ele não é sozinho, né? Ele tem ele e o seu exército. E eles andam bramando como leão, buscando a quem possa tragar, tentando decepcionar o máximo de pessoas possível. E eu queria refletir com vocês sobre esse trecho, sobre essa fala, em que, queridos, as pessoas que mais nos decepcionam são as mais próximas. As pessoas que mais decepcionam a gente são aquelas da nossa casa, do nosso convívio, do nosso ciclo de amizade. Daquelas pessoas mais próximas são as que mais nos ferem. Ah, pastor, mas não devia ser assim. Na minha casa todo mundo é crente, todo mundo é cristão, e na minha casa devia ser diferente. Mas, meu amigo, nós estamos em guerra contínua. E sabe o que acontece? Que se nós formos agora, Josué, se a gente sair daqui e for ali na padaria, e tiver uma pessoa muito brava, muito violenta, e for para cima de você, que o Josué é um cara manso. Quem sabe o que é o Josué aqui, né? Ele é o mais manso da igreja, ou um dos mais. É o quê? É um cordeiro, é um lorde, né? Então, mas se ele entrar ali na padaria, por algum motivo alguém se ofender, e começar a brigar com ele e tal, e xingar ele, xingar a mãe dele e tudo, ele vai falar assim: uau, que grosseria, eu não mereço isso e tal. Mas dificilmente isso vai afetar a sua semana. Chegou um homem aqui hoje, antes do culto, brabo, rapaz, queria dinheiro, não deram dinheiro para ele. Ele chegou com uma muleta, muleta aquilo? Bengala, não sei, é o quê? Uma bengala, ele chegou com uma bengala, uma máscara, todo bonzinho e tal, e daqui a pouco, gente, quando ele viu que a grana não ia sair para ele, ele catou a bengala e disse: vem, que eu vou pegar
você não põe a mão em mim, pá, ficou violento, tirou a máscara, cuspiu no pastor Paulo, brabo, não podia chegar, podia pôr a mão nele, ele estava bravo. Mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar em casa, Tiago, e está tudo bem. Ele ofendeu, ele xingou a mãe de alguns de nós ali, ele fez alguns absurdos, né? Mas não muda nada na minha vida. Paulo, você está ofendido? Cadê o Paulo? Pastor Paulo, você está ofendido? Perdão. Você está no tema, né, Paulinho? Irmão, tudo bem. Mas, se for o meu pai, se for a minha mãe, se for os meus irmãos, se for a minha esposa ou o seu marido, se for aquele amigo mais chegado do que o irmão, aí a nossa semana muda. Muda ou não? Muda ou não muda? Muda. E tem hora, queridos, que nós vamos ter que parar a nossa vida, sentar com determinadas pessoas para, através do perdão, reconstruir pontes. Abismos foram se fazendo entre nós. Nós cometemos às vezes absurdos, nós chateamos um ao outro, e abismos são abertos entre nós, mas através do perdão, em nome de Jesus Cristo, nós vamos construir pontes. Posso fazer algo, falar algo que me lembrei agora de uma ministração? Diz que uma mulher, na casa dos 60 anos, ela era uma pessoa extremamente triste. Você conhece alguém assim? Está sempre carrancudo, né? Está sempre bravo, está sempre de um humor. Você fala bom dia por quê? Oi, por quê? E essas coisas, né? Enfim, o Caio disse que tem vários tipos de oi, né? Quem assistiu a palavra do Caio hoje pela manhã? Gente, que foi aquilo, né? Você pode dar um glória a Deus por aquela palavra que foi ministrada aqui. Você pode dar um glória a Deus pelo que foi ministrado aqui hoje de manhã. Aquele é outro, viu, Josué? Eu não sei se é ele mais manso ou você é o mais manso, mas não sei, mas vocês estão disputando ali. Ele com toda aquela calmaria que foi ministrando, né? Que coisa linda. Mas sabe, voltando aqui à história que eu ia te contar. Uma mulher mais ou menos de uns 60 anos, e a família dela, os filhos, todo mundo que conviveu, disse assim: a minha mãe é a pessoa mais triste que eu conheço. E aí isso chegou num gabinete pastoral, e o pastor chamou ela e disse assim: irmã, me chegou uma notícia de que a irmã é uma pessoa triste continuamente, nunca tem um sorriso, nunca nada está bom, está sempre muito amargurada, sempre muito triste, e eu queria lhe ajudar, mas você precisa contar, por que você está assim? E ela disse assim: pastor, é o seguinte, eu me casei com uma pessoa, da qual inclusive ela já faleceu, e a gente viveu alguns anos juntos. Mas pastor, quando eu estava nesse tempo de namoro e noivado, eu traí este meu amor, eu traí essa pessoa da qual eu casei, e aquilo me machucou muito, e eu nunca tive coragem de confessar, e eu continuei o meu casamento inteiro com aquela dor, por saber o que eu tinha feito com ele, e eu o amava, mas eu o traí, e eu nunca consegui confessar, e agora, pastor, a coisa piorou de vez, porque agora ele ficou enfermo e ele morreu. E aquele pastor disse assim: minha irmã, você precisa liberar perdão para você mesma. Esse jovem, filho pródigo, ele talvez não tivesse naquele momento se liberado em perdão.
ele queria voltar para a casa do pai e ele queria voltar a uma vida normal, mas ele encontrou o pai de amor. Ele encontrou um pai amoroso que o recebeu, fez festa, trocou a roupa dele, colocou o anel, sandália, matou o boi cevado, fizeram uma grande festa. Mas essa mulher viveu praticamente a vida toda, 60 anos, foi bastante parte da vida dela, amargurada, sofrendo, porque ela nunca se perdoou. Ela nunca confessou a ninguém, ela nunca confessou para aquele marido, ela nunca confessou a um pastor, e ela viveu remoendo aquela dor muito profunda até aquele dia. E disse que, queridos, naquele dia o pastor orou com ela, impôs as mãos e disse para ela: você precisa liberar perdão para você, você precisa se perdoar, porque a história não vai mudar, a vida não vai voltar para trás agora para você ir corrigir, não há túnel do tempo para a gente voltar lá e consertar, já aconteceu, e agora você precisa liberar perdão para você mesma. E naquele dia ela confessou ao Senhor, ela confessou diante daquele pastor, eles oraram juntos, e aquela mulher foi vivificada, ela foi transformada, ela foi liberta, ela se tornou uma discipuladora, ela se tornou uma pessoa alegre, ela se tornou uma cristã verdadeira, porque agora, naquele tempo, ela encontrou perdão para si mesma. Mas, queridos, há pessoas que nos frustram muito, e nós também frustramos muitos outros, e às vezes não precisa muito, às vezes é só uma atitude. Eu fui fazer compra com a minha esposa essa semana, e ela pegou um carrinho, eu peguei o outro, e a gente estava saindo, ela falou: não precisa de dois, mas eu não sabia o tamanho da compra, né? Ela falou: não precisa de dois. Então eu estacionei um e puxei o outro, e ela falou: uau, que isso? Eu falei: não, peraí, eu não fiz por grosseria, eu só assumi o controle do carrinho. Mas uma atitude, peguei com rapidez, estacionei o outro e puxei. Ela entendeu que eu estava sendo grosso, porque não ia ter dois. Eu estava, amor, eu estava dando glória a Deus, que era um carrinho só. Dois carrinhos, você me mata. Um está ótimo, quiser meio, eu agradeço. De verdade, eu falei para ela: mas eu não fiz isso. Mas ela entendeu. Às vezes um olhar nosso, o outro entende, ele interpreta, porque às vezes também o estado de espírito daquela pessoa naquele momento não está muito elástico, e uma movimentação, um olhar seu ou não olhar, um cumprimentar ou não cumprimentar, alguma coisa assim, uau, já fere aquela pessoa, porque ela também às vezes está machucada, às vezes ela está cansada, às vezes ela está estressada, sei lá, e ela não entende aquilo de uma forma boa. E, queridos, na nossa vida, infelizmente, a gente muitas vezes cria abismos, cria abismo entre nós e outras pessoas, e é através do perdão em que pontes são reconstruídas. Vamos ler juntos Mateus 6, 9 a 13. E vocês orem assim: e de novo, vamos ler esse versículo 12, diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Quem ensinou essa oração? Perdoa-me como eu perdoo o próximo. Muitas vezes nós estamos falando: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E fala: mas você não perdoa o teu pai,
Você não perdoa a tua mãe, você não perdoa os teus irmãos, você não perdoa o pastor, você não perdoa o diácono que não deixou você estacionar naquela vaga, você não perdoa o irmão que não deixou você sentar ali naquele banco, você não perdoa e quer que eu te perdoe. E a oração que ele nos ensina, ele diz assim, que nós precisamos orar assim, ó: perdoa as nossas dívidas da mesma forma que eu perdoo o Sérgio. Ô louco, Sérgio. Vamos continuar aqui a leitura. Vamos falar do irmão do filho pródigo. E o seu filho, está no verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou: que é isso? Que festa é essa? Não estou sabendo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha a alegria do irmão dele. Olha como ele ficou feliz de receber o irmão. Olha lá, verso 28 diz: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito. Você ri? Seu pai deu um Nike para teu irmão e deu um Bamba para você. Não existe mais Bamba, né? Desculpa aí. Deixa eu voltar para a Bíblia aqui. Está dando eco aí, meu irmão. Deus te sirvo há tanto tempo, o Senhor não deu nem um cabrito para mim, me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não meu irmão, vindo o teu filho, que desperdiçou toda a riqueza com as meretrizes, o Senhor matou o bezerro cevado. Logo cevado, guardado para as principais celebrações, o Senhor mata para esse cara aí. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa é a nossa realidade, é isso que aconteceu com a gente estava perdido no lamaçal desse mundo, nos prazeres desse mundo, mas não havia alegria, e alguém falou de Jesus, alguém falou da tão grande salvação, e nós recebemos, e nós estávamos perdidos, totalmente anulados nessa vida, mas nós revivemos, porque nós fomos perdoados pelo Altíssimo. Ei, o Senhor perdoa a gente todo dia. Não é só quando a gente veio aqui e diz: Senhor, eu apresento a minha vida, perdoa os meus pecados. Não, Ele perdoa o tempo todo. Porque o tempo todo a gente faz coisa que não agrada. Como assim, pastor? A gente tem ato, a gente puxa o carrinho da mulher. A gente bate a porta, sei, a gente reclama de lavar louça, reclama de tirar o lixo, não sei. A gente faz coisas, né? Acontecem coisas na nossa vida que muitas vezes o Espírito de Deus fala assim: Samuel, essa atitude não foi boa, essa resposta não foi boa. Samuel, você não devia ter feito isso, não devia ter falado dessa forma, não devia ter ouvido, agido assim. E aí o que a gente faz? Oh Senhor, 2025, eu estou aqui, perdoa, de novo, errei de novo, Senhor. Falei de novo, fiquei bravo de novo, fiquei nervoso, perdi a paciência, o cara me fechou, eu não aguentei, fui atrás dele, fechei ele também.
Só tem gente mansa aqui no trânsito, não é? Não sou eu, amém não. O Senhor perdoa a gente, queridos, o tempo todo. Mas muitas vezes nós não perdoamos o que os outros fazem com a gente. Porque eu devo perdoar a quem me ofendeu? Porque você está fazendo um bem para você mesmo. Quem perdoa se sente bem consigo mesmo, não é? Porque quando você está brabo com alguém, alguém está bravo com você, fica aquele ambiente ruim, né? Você entra por essa escada, o cara entra pela outra, né? Tudo bicudão, um bicudão para cá, um bicudão para lá e tal, e você não se sente bem, você está no mar, dá uma tristeza, você lembra, você vai dormir, você lembra, você já viu que quando a gente tem a mágoa de alguém, a gente não tem descanso. Não tem descanso. Você vai dormir, eu falo, eu vou dormir. Você vai dormir, o fulano está lá com você. E você lembra dele, que ele fez, ou ela, né? E tal, e fala, eu não consigo dormir. Aí você vira de lado, vem para o outro lado, fala, eu queria dormir, Senhor, me ajuda. Aí você toma maracujina de tambor de 200 litros e tal, e o camarada está lá com você. Você vai comer, ele está com você. Você vai fazer caminhada, ele está com você. Você está dirigindo, ele está com você. A mágoa, ela nos machuca muito. E muitas vezes ela vira uma raiz de amargura. E ela é profunda e ela machuca. E a gente não consegue parar de pensar naquilo. Mas quem perdoa, quando você diz eu te perdoo, ou me perdoe, quando você perdoa, você se sente bem com você mesmo. Ufa, agora eu posso sentar no mesmo ambiente, eu posso subir a mesma escada, né? Eu não preciso mais dormir com ele, eu não preciso mais comer com ele. Estou livre, eu me sinto bem. A sua autoestima fica elevada, porque quando a gente tem uma mágoa com alguém, irmãos, a gente não consegue ficar numa boa, e a autoestima fica zoada, e a sua autoconfiança é fortalecida. Você fica em paz consigo mesmo, e você fica livre. A mágoa, a tristeza, o rancor, a raiz de amargura, ela aprisiona a gente, irmãos, e a gente não fica livre, a gente fica escravo daquela dor. E eu quero dizer para você que mágoa, raiz de amargura, rancor não tem validade. Não é que nem as coisas do mercado que a gente compra, tem tantos dias de validade, tantos meses, tantos anos, mas essa droga não tem validade. Passa anos e anos e anos, e quem não perdoa, aquele negócio está colado nele, e a gente arrasta a vida. Não prescreve, não tem data de vencimento, não tem data de validade. Sabe aquele pai violento? Aquele pai que foi violento nas palavras, foi agressivo, foi duro, e às vezes até violento mesmo, causando, não sei como pode dizer que é pai, mas causando abusos. Mães violentas, mães grossas, pais que disseram palavras assim terríveis: você não presta para nada, você nunca vai ser nada, você é um lixo. Ou então só ficava comparando você com seus irmãozinhos, né, melhorzinho, você também, você não é igual ao fulano, enfim, pais terríveis, que machucaram, que feriram, e que viram muitas vezes os pais e tutores, avós, viram coisas acontecerem que estavam te ferindo, estavam machucando você, e não te protegeram, e deixaram aquilo acontecer, e você arrasta um negócio desse. Eu conheço um pastor amigo meu, ele conta um testemunho que eles tinham um amigo, o pai dele tinha um amigo, e esse amigo da família, ele abusava daquele pastor.
Claro que ele não era pastor, ele era uma criança. E abusava, e ele conta coisa assim que eu não tenho coragem de contar. E ele conta que um dia ele entrou num processo de depressão, porque ninguém acreditava, ele também não tinha coragem, ele era ameaçado por aquele homem. E ele disse que um dia ele estava pregando, e muitos anos passaram, o Senhor já tinha tratado com ele, já tinha perdoado, ele já tinha perdoado aquela pessoa que era amigo do seu pai, e que o violentou muitas vezes. E ele disse que um dia ele estava pregando, e aquele homem chegou no ambiente que ele estava pregando. E aquele homem ainda teve a coragem de vir depois do culto e dizer: oi, lembra de quem eu sou? Lembra quem sou eu? E ele pensou, né, consigo: como eu esqueceria alguém como você? Como eu esqueceria alguém como você? Mas ele disse assim: eu te perdoo. Você está perdoada. Você não está mais nos meus sonhos, não está mais nos meus sonos, você não está mais na minha vida, porque eu te perdoei em nome de Jesus Cristo. Você fica livre. Quem pede perdão primeiro, nem sempre é quem errou, mas quem entendeu o Evangelho. Para ir fechando essa palavra, o Senhor disse assim, se você for ofertar ao Senhor e você lembrar que alguém tem contra você, não é que você tem contra ele. Se você lembrar que alguém tem contra você, deixa a oferta aí, vai lá e se reconcilia. Vamos ler juntos aí? Quem pede perdão primeiro, nem sempre é quem errou, mas quem entendeu o Evangelho. Irmão, às vezes você tem razão. Você fez, está tudo certo. Quem te prejudicou foi aquele sócio sacana. O cara roubou você, deixou você numa pior, né? Fraudou o sistema, fez coisas horríveis, e você foi extremamente prejudicado, está passando uma vida terrível, porque alguém roubou a sua herança, alguém roubou o seu dinheiro, alguém roubou os seus direitos, alguém roubou a sua empresa, alguém fez com você. E muitas vezes, irmão, essas pessoas jamais vão te pedir perdão, e nós ficamos presos. Eu tenho o irmão do meu pai, ele tinha um sócio, eles tinham uma construtora muito bem sucedida, eles eram muito bem de vida, mas o sócio dele um dia passou a perna no meu tio, e meu tio ficou meio na miséria, perdeu tudo, porque assinou algum contrato, alguma coisa de confiança, e o sócio dele, o sócio dele constrói mansões no Alphaville, é uma das pessoas super renomadas de São Paulo, no meio da arquitetura, no meio da construção civil, constrói mansões e mansões, vive uma vida mega abundante, e meu tio nunca mais teve nada além da casa que ele mora, e o sócio dele o roubou e levou tudo. O que fizeram com você? Existem muitas histórias, mas o tempo não nos deixa. Mas agora eu te pergunto, essa pessoa que fez isso, eu vi um filho fazer com um pai. Ele diz: pai, nós temos essa empresa aqui muito próspera. Se eu falar um nome aqui, talvez você conheça. Ele diz: nós temos essa empresa, mas a gente precisa dividir ela para ter impostos mais baixos. Então a gente divide a carteira de clientes, e você fica com uma parte, eu fico com outra, e a gente já faz o nosso prolabore e tal. E o pai eles tinham a academia, o negócio era do pai dele, eles muito prósperos. E aí o pai disse: ok, vamos fazer. Ele disse: então pai, fica com a empresa nova, e aí o senhor assina todos os contratos e tal, e a gente transfere os alunos daqui para lá. Transferiu, irmãos? Não transferiu. A empresa era do pai. Ele fez o pai assinar um outro contrato, saiu do contrato atual, e nunca passou cliente nenhum para a nova carteira. E aquele pai morava no Bolsão de Interlagos, bem sucedido. Aquele pai entrou numa depressão profunda, de ver o próprio filho roubar ele.
Roubou. E sabe o que acontecia? Ele tinha que ir lá: filho, eu preciso de um dinheiro, filho, eu preciso pagar as contas, filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ele, de muito mau grado, dava alguma coisa. E aquele pai foi desgastando, se entristecendo, até que morreu muito novo ainda. A mágoa machuca muito, queridos. Mas aqui, para a gente ir fechando, se alguém te fez um mal tão grande, mas você sabe que talvez ele nunca virá para te pedir perdão, vá você, seja livre. Essa oração é uma das mais conhecidas do universo. Vamos ler juntos? Mateus 6, 14, 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Não perdoará. É uma condição. Mas foi o meu pastor que me ofendeu, foi o diácono fulano de tal, foi o meu amigo do peito, meu irmão camarada, sei. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Então não é só uma questão de autoestima, de viver bem, de agora viver livre e de poder respirar e subir a mesma escada, estar no mesmo ambiente e curtir junto, sentar para comer. Não é só isso, não são só benefícios para nós, mas acontece que aí eu não perdoo o irmão, eu não perdoo o irmão, não perdoo o pastor, eu não perdoo o diácono, eu não perdoo o meu pai, não perdoo minha mãe, não perdoo meus irmãos, eu não perdoo o cachorro, o gato, eu não perdoo ninguém, eu não perdoo, mas eu vou lá e vou pedir: ai Senhor, perdoa as minhas ofensas. Ele fala assim: eu não. Você não perdoa as pessoas que você convive, você não perdoa as pessoas que andam com você, eu também não te perdoo. Ou eu estou blefando? Então vamos ler de novo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. De novo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É muito sério. E para a gente encerrar, perdão não é esquecer. Irmão, alguém que fez algo muito ruim para nós, não vamos esquecer, porque esquecer é amnésia, não é? Está até numa lousa aí, né? Então não é pegar, alguém fez lá, violentou a gente, fez coisas horríveis, a gente não esquece. Porque esquecer a amnésia. A segunda frase diz que perdoar é lembrar sem se ferir. Você lembra o nome daquela pessoa, mas não fere mais. Porque antes, quando falava: você viu fulano, você quer... Não é? Quando dói, parece que você toma um choque. Não pode falar o nome daquela pessoa. Quase que fala até em língua, né? Não. Perdoar é lembrar e não dar mais choque. É lembrar aí, beleza. E aí? Tudo bem, irmão? Não dói mais. Tem alguém que está doendo aí? Não é para responder não. Se falarem no nome do fulano ou da fulana e ainda está te machucando, é porque falta perdão aí.
Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Por isso que eu encerro essa palavra dizendo que perdão é uma decisão. Decisão não é um sentimento. Ah, pastor, quando eu amanhecer assim, eu acordar com aquela expressão que eu der aquela esticada assim, eu senti perdão de perdoar o meu pai, aí eu vou perdoar. Se eu sentir de perdoar minha mãe, então eu perdoo. Wallace, sabe quando vai sentir? Não posso dizer nunca, né? Que pode ser que sinta. Mas é difícil. É difícil a gente acordar na vibe de perdoar. Viu, Tiagão? É difícil. Geralmente a gente não está afim dessa conversa. E o sentimento nos engana. E como a gente não sente, então diz assim: eu não vou perdoar não estou sentindo. Então eu encerro essa ministração dizendo que esse jovem aqui, o segundo, né? Ele diz assim: esse teu filho. Tem uma irmã aqui, presente aqui, ela disse que o pai dela nunca abraçou ela. Ela disse que um dos primeiros abraços que ela recebeu de um homem, assim, foi do meu pai. Essa igreja aqui é uma igreja que abraça. Se você não gosta de abraço, não pode frequentar essa igreja. Que a gente já começa lá na porta, beija, beija, abraça, abraça, aperto de mão. O slogan dessa igreja é: nós somos uma igreja, nós somos uma família. Essa é a nossa família. É uma família maravilhosa. E aqui a gente beija mesmo. Beija, abraça, aperta. Não é um sentimento, é uma decisão. Vamos ficar em pé? Aquele jovem, ele chegou e disse assim: esse teu filho, não meu irmão. Interessante, né? Ele já tinha descartado, não é mais meu irmão não, é teu filho. Eu não sei o que aconteceu, porque a história para aqui nesse versículo, né? Não sei o que houve, não sei como é que foi a vida deles depois, mas até aqui ele nem sequer entrou na festa. Sabe por quê? Ele não queria passar na mesma porta, na mesma escada do irmão. Esse teu filho desperdiçou tudo e agora vem aqui e você faz festa para ele? Eu não aceito. Podemos fazer algo profético agora? Eu queria fechar esses corredores assim, ó. O pessoal daqui vem, se une com o do meio, e o de lá une com esse aqui. Vamos dar as mãos agora. A palavra do Senhor diz: orai pelos outros, para que sejam curados. Se você não precisa ser curado, você só vai profetizar. Mas agora você não vai orar por você e pela sua dor, você não vai orar por você e pela sua decepção, você vai orar pelo outro. Lembra quando o Senhor falou assim para os amigos de Jó: agora eles vão ter que orar por você. Já falaram um monte de asneira, né? Um monte de besteira, e agora eles vão ter que orar por você para mim sarar eles. E você ora por eles. Depois, irmão, de tantos capítulos daqueles caras falando tanta bobagem, agora você ora por eles. Você não conhece talvez essa pessoa que está do seu lado, mas o Espírito de Deus conhece. E nessa união aqui, mãos dadas, nessa aliança, o Senhor vai liberar uma unção de cura.
E você não vai orar por você agora, porque o Senhor vai tocar na sua vida. Você vai orar pelo que está do seu lado. Mesmo você não sabe o nome. Você fala, Senhor, esse irmão da direita, esse irmão da esquerda. É assim, tá bom? Se você quiser também pode perguntar o nome aí, né? Tá tudo certo. Mas esse momento você vai clamar pela vida dele, dizer, Senhor, se há alguma cadeia, se há algum grilhão, se alguma coisa aconteceu que feriu, que machucou, o Senhor vai por você e você vai ministrar sobre a vida dessa pessoa, e ela vai ser livre em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus está fluindo aqui. Então levanta a sua voz e começa a orar por esse irmão, começa a orar por essa irmã, em alta voz, diga, Senhor, traz cura. Santo de Deus, eu clamo, Senhor, pela vida desses irmãos. Oh Senhor, nós sabemos, Senhor, que muitas vezes o inimigo entra em nosso meio para atrapalhar, Senhor, a nossa comunhão, para atrapalhar, Senhor, a nossa amizade. Ele causa, Senhor, coisas horríveis. E às vezes também nós causamos, às vezes não temos sabedoria, Senhor. Às vezes, Senhor, nós não sabemos agir, não sabemos falar, não sabemos, Senhor. E nós ferimos uns aos outros, Pai. E nós queremos clamar em nome de Jesus. Cura, Senhor, os meus irmãos. Cura, Senhor, das feridas da alma, Senhor. Daquilo, Senhor, que eles já passaram, que eles já sofreram. Aquilo talvez, Senhor, eles estejam sofrendo agora. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus. Rompe, Senhor, com cadeias e grilhões. Rompe, Senhor, com amarras, Senhor, que nos machucam, que nos ferem, Senhor. E nos capacita, Senhor, a liberar perdão um para o outro. Nos capacita, Senhor, a viver o novo de Deus. Nos capacita, Senhor, a perdoar, Senhor. A ficarmos livres, a andarmos, Senhor, em liberdade. Senhor, reconstrói, Senhor, a nossa amizade. Reconstrói, Senhor, os nossos relacionamentos. Reconstrói a nossa confiança, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos livra. Oh, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, nessa noite. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, para nós vivermos o melhor de Deus, para nós podermos andar, Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ah, Senhor, que a gente não esteja olhando para a direita, para a esquerda, que a gente não esteja olhando, Senhor, para as decepções, Senhor, que estão ao nosso redor, mas possamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e também andarmos, Senhor, livres, andarmos em liberdade, Senhor, andarmos em liberdade, o nosso coração totalmente desprendido de toda dor, de toda angústia, de toda decepção. Sara-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver o melhor de Deus. Aleluia. Amém. Cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Que ninguém saia deste lugar ferido, que ninguém saia deste lugar entristecido, amargurado. Ninguém tenha mais raízes de amargura na sua vida. Hoje, em nome de Jesus, haja libertação total, Senhor. Quebra, Senhor, as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, quebra todo o feito do inimigo contra a vida, Senhor, dos nossos irmãos, e eles sejam libertos. Nós sejamos libertos pelo poder da ressurreição. Sejamos libertos, que nós possamos ter as melhores decisões, e nós possamos, Senhor, liberar perdão, assim como o Senhor nos perdoa. Cura, Senhor, o teu povo. Cura, Senhor, o teu povo. Cura, Senhor, o teu povo. E todos saiam daqui, Senhor, sarados, curados, vivificados pelo teu Espírito. Ah, Senhor, que nós possamos levar a nossa carreira, correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando para Jesus. As pessoas falham conosco, as autoridades
falham conosco. Ah, Senhor, muitos falham conosco, mas o Senhor nunca falhou. O Senhor nunca falhou. Então nós vamos seguir a nossa carreira cristã olhando para Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que nos dá vida e nos dá vida em abundância. Que, Senhor, a tua igreja seja liberta, seja completamente restaurada para um novo tempo de Deus. Ah, Senhor, a comunhão flua no nosso meio, o amor aumente em nosso meio, uma unção, Senhor, de graça, de amor, de misericórdia, de perdão, seja liberada, Senhor, sobre a vida da tua igreja, e nós possamos, Senhor, viver o melhor de Deus no meio dessa geração. Ah, Senhor, que o mundo ouça sobre nós. Ah, que o mundo veja em nós, veja Cristo e o amor de Cristo sendo manifesto, o amor de Cristo transbordando nos nossos corações. Obrigado, Jesus. Antes que você sente, eu queria que você cumprimentasse umas 5 pessoas com um forte abraço, Estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Aliança no Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança no Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Viu, John? Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Tome seu lugar, queridos. Nós já estamos encerrando. Que o Senhor dê a você cada vez mais uma vida abundante, totalmente livre, cabeça erguida, autoestima lá em cima, vivendo o melhor de Deus. Deus te abençoe.